Bolsonaro vai prestar depoimentos presencialmente no STF. Uma atitude estranha, porque vocês sabem que o Bolsonaro foge desse tipo de situação, já que ele é um frangote. Ele não gosta do enfrentamento presencial. Foge dos debates, foge de todo tipo de pergunta mais espinhosa. Mas por que o Bolsonaro agora vai querer encarar o STF? Seria um ato de coragem de Bolsonaro ou uma burrice, o que seria mais provável? Vou explicar tudo isso para vocês no vídeo de hoje, porque essa jogada de Bolsonaro, ela tem um caráter eleitoreiro, claro que tem, mas Bolsonaro está fazendo tudo isso muito bem planejado, muito bem pensado. Esse movimento do presidente da República é um movimento já calculado, porque ele sabe que ir ao STF nesse inquérito que ele vai prestar os esclarecimentos não tem risco nenhum. Eu vou explicar tudo pra vocês, vou trazer a reportagem da Veja, mas antes clique no botão de gostei, ative as notificações sempre, o like é muito importante para o canal, você colabora com a formação da politização nossa, e eu me coloco aqui também nessa politização constante, porque nós somos uma comunidade de reflexão. Mas por que o Bolsonaro ele está indo prestar depoimento ao STF em primeiro lugar? Nós temos que voltar lá atrás, em abril de 2020, o longínquo 2020. Naquela época, Sérgio Moro ainda era o ministro da Justiça e da Segurança Pública. E Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro porque ele falou que ele estava sendo pressionado por Bolsonaro a intervir na Polícia Federal. Ele queria selecionar lá os dirigentes da Polícia Federal, coisa do tipo, e o Sérgio Moro, como ele é um bastião da moralidade, não aceitou esse tipo de intervenção de Bolsonaro e aí pediu o boné, colocou a trouxa nas costas e foi embora. Trouxa das costas, não estou falando de Bolsonaro ou qualquer outro bolsonarista, tá bom? Isso é só uma metáfora, ele não colocou literalmente ninguém nas costas, haja vista que se ele fosse colocar alguém nas costas, ele colocaria Paulo Guedes. Mas isso aí é outra história. E foi aberto o inquérito. Por que Bolsonaro fez isso? Então nós temos que prestar depoimentos, colher esclarecimentos a respeito dessa possível intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal, porque Bolsonaro não tem, ele não pode fazer isso. E aí o que aconteceu? Essa história foi rolando, já faz 1 ano e meio que nós estamos nela. E Bolsonaro queria prestar os esclarecimentos no STF com um depoimento escrito. O que já é estranho, porque Bolsonaro não sabe escrever. Será que Michel Temer iria escrever para Bolsonaro? Isso também nós não sabemos como se daria o depoimento por escrito. E aí Bolsonaro falou o seguinte, olha, já que eu não sei escrever e muito menos desenhar, nem pintura de dedo eu sei fazer direito, eu vou prestar o depoimento presencial. Ele falou isso. Não, claro que não foi porque ele não sabe escrever, por ele ser um analfabeto funcional, mas ele quis lá prestar o depoimento presencialmente, justamente no dia que estavam julgando se eles aceitariam ou não o depoimento presencial de Bolsonaro, o que é muito, mas muito estranho. Só que, como eu falei no início do vídeo, há uma perspectiva eleitoral a respeito disso. Deixa eu ler para vocês o que a Veja escreveu, e aí a gente vai comentando em cima disso, para dar uma dinâmica melhor para esse vídeo e a gente continuar acompanhando tudo. E eu sei que vocês também não têm, muitos no caso, né, não têm acesso à Veja, então é importante. Porque o Ricardo Rangel, ele trouxe esse texto. E foi um texto que a Veja parece que ainda não entendeu o motivo do Bolsonaro ir lá ao STF. Porque o Ricardo Leitão, é Ricardo Leitão? O Leitão, tá? Ele falou assim, olha, por que o Bolsonaro tá indo lá? Será que é um acordo que o Bolsonaro fez com o STF pós 7 de setembro? Então naquela conversa que o Michel Temer teve com o Alexandre de Moraes, será que ficou acordado do Bolsonaro ir ao STF prestar depoimento de modo presencial? O que seria também estranho, porque se fosse um acordo, o Bolsonaro ele não sabe cumprir acordos, ele não cumpre nenhum tipo de acordo. E outra, o Bolsonaro ele é bom na política do confronto, ele é bom para confrontar. Então se o Bolsonaro ele for prestar o depoimento presencialmente no STF, ele vai querer confrontar a instituição, o que pode ser desastroso para o STF. Mas vamos ver aqui o que o Ricardo Rangel falou. Bolsonaro, surpreendentemente, surpreende. A decisão do presidente de depor de maneira presencial é tão inesperada quanto temerária. Bolsonaro é famoso por ser previsível. Ele agride frontalmente, eventualmente recua. Depois passa a agredir de maneira enviesada. Seu território é o confronto, não o da conciliação. É o do confronto, não da conciliação. E o Ricardo tá certo aqui, porque o Bolsonaro ele faz a política do confronto. É assim que ele é eleito em todas as eleições, desde a primeira vez que ele foi eleito vereador. Ele foi eleito vereador porque ele quis fazer um atentado a bombas no Rio de Janeiro, afrontando e confrontando os superiores do exército, ganhou notoriedade, foi eleito vereador e sempre fez isso
depois para ser eleito para deputado, inclusive para presidente. Bolsonaro não trabalha, vocês sabem, ele é um preguiçoso. Mas agora, em um gesto de aparente conciliação, Bolsonaro se ofereceu para depor presencialmente no inquérito que apura a denúncia de Sérgio Moro, segundo a qual teria interferido na Polícia Federal. Surpreendente por fugir ao comportamento padrão. A manobra espanta também porque é um erro tão óbvio que não seria de se esperar mesmo vindo de alguém tão pouco sofisticado quanto Bolsonaro. O presidente é despreparado e impulsivo. Se responder pessoalmente aos investigadores, a chance de se incriminar é alta. Seria alta, mas os aliados de Bolsonaro já viram que esse inquérito não tem muito para onde ir. Porque o que aconteceu? Quando o Alexandre Ramagem foi barrado na Polícia Federal, não se concretizou a possível intervenção e o possível delito vindo de Bolsonaro. Então, se não houve delito, não houve intervenção, não houve absolutamente nada, por que esse inquérito avançaria? Olha, Bolsonaro tentou intervir, mas não houve intervenção. Ah, ele sugeriu lá. Olha, mas daí que ele sugeriu? Aí a gente pode colocar que tem todas as questões burocráticas, éticas e legais, mas, a grosso modo, ele não colocou ninguém lá, não se concretizou. Então é um território mais seguro para Bolsonaro. E é uma possibilidade de Bolsonaro esmagar o Sérgio Moro. Porque nesses últimos dias, o Sérgio Moro ele começou a gostar da ideia de ser candidato à presidência da República. Na semana passada ele conversou com algumas pessoas, eu até comentei isso aqui em vídeo. Essa informação chegou a Bolsonaro. O Lauro Jardim disse que o Bolsonaro ouviu isso e ficou em silêncio. Da animação de Sérgio Moro de sair como candidato, inclusive de se candidatar pelo Podemos, Bolsonaro ficou quieto. Mas agora é a chance de Bolsonaro revidar e usar o STF como um palanque para destroçar Sérgio Moro. E Moro tá queimado, vocês sabem, ele tá queimado com os bolsonaristas, tá queimado também com o pessoal da esquerda, ele tem ali em torno de 10% de lava-jatistas, que é uma parcela da classe média que enxerga a política como sendo um combate perpétuo contra a corrupção. É isso que Sérgio Moro representa, em torno de 10%. Ele teria chance de vencer ou ir ao segundo turno em 2022? Muito difícil, porque Moro, apesar dele não ter uma rejeição assim tão alta, onde ele vai se encaixar? No eleitorado de Bolsonaro, nos 20%? No eleitorado de Lula, nos 40%? Ciro Gomes, que tem 12%? Ou seja, se nós tivéssemos uma porcentagem de 150%, aí o Sérgio Moro teria alguma chance. Mas como a porcentagem é por 100, Moro não tem muitas opções, não tem muitas alternativas e não tem muitas chances de ir também ao segundo turno. Vamos continuar aqui ao texto, mas o foco de Bolsonaro é atacar Sérgio Moro. Até porque Bolsonaro é obviamente culpado. Ele próprio admitiu ter encomendado diretamente à Polícia Federal o inquérito do suposto assassinato de Marielle Franco por Rony Lessa, né? Aqui quem tá falando suposto é o Ricardo da Veja, tá? Eu só estou lendo na íntegra o que ele escreveu. Assim como determinou a demissão imotivada do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, contra a vontade expressa do ministro da Justiça. Mesmo que dê certo que Alexandre de Moraes vá determinar o depoimento presencial, o comportamento padrão de Bolsonaro não seria facilitar para o STF, mas aproveitar a oportunidade para colocar no papel de vítima e demonizar o ministro e o Supremo. Sim, ele tem essa possibilidade de fazer. E ele sabe que o caminho dele no STF, nesse depoimento, vai ser tranquilo. A não ser que isso faça parte de um eventual acordo feito após o 7 de setembro, quando o presidente, para impedir o impeachment sobre a inspiração de Michel Temer, se fantasiou de Jairzinho Paz e Amor e assinou a carta mais vexaminosa que o Brasil já viu. Mas, mesmo assim, é estranho, já que Bolsonaro não é famoso por cumprir acordos. Essa é a visão da Veja, mas o Bolsonaro, como nós estamos falando aqui, como outros já estão falando também, o Josias, vai ter um caminho tranquilo no STF, porque a visão é que Bolsonaro não tem nada a perder e esse inquérito não tem muitas condições de avançar. Então o Bolsonaro ele vai usar tudo isso para fazer ali um palanque eleitoral. É claro que o Ricardo da Veja ele tem um ponto interessante. O Bolsonaro ele é imprevisível. Ele é imprevisível, então ele pode muito bem ali fazer algum tipo de show, algum tipo de espetáculo. E é provável que ele vai fazer, mas do ponto de vista eleitoral. Agora, atacar o STF dentro do STF, eu já acho pouco provável depois daquilo que aconteceu. Porque a briga de Bolsonaro com o STF não envolve ele, Bolsonaro, pessoalmente. O que quer dizer? A relação de Bolsonaro com o STF ela está estremecida por conta do Carluccio. E nas últimas semanas não surgiu absolutamente nada a respeito de prisão de Carluccio. O problema do Carluccio está sendo lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Não passa pelo STF nesse momento. O problema do Carluccio é o inquérito das fake news, que está relacionado com o STF. Aí que está a questão. Então o Bolsonaro ele vai
usar de modo eleitoral esse depoimento? Vai. Vai mostrar força para os apoiadores? Vai. Então o que Bolsonaro também vai demonstrar? Olha, eu vou lá, eu vou encarar o STF porque eu não tenho medo de nada. E nós temos que lembrar que Bolsonaro planeja em 2022 retomar o discurso da disputa ideológica, porque o discurso do trabalho e dos feitos do presidente ele não pode apresentar, porque vocês sabem que Bolsonaro ele não trabalha. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.